elas desenham, mostram, fotografam. Noticia de último momento en Brasilia. Acaba de votar la magistrada Carmen Lucía Antunes. Y en este caso, voto decisivo en el juicio contra Bolsonaro por golpismo. Quiere decir que lo ha condenado también con su votación. Día clave. Ya 3 jueces, 3 magistrados votaron y han condenado al exmandatario Jair Bolsonaro. Día clave. Mañana se va a conocer cuál va a ser el fallo. ¿Realmente tendrá que enfrentar 40 años de prisión el exmandatario? La jueza Carmen Lucía Antunes del Tribunal Supremo de Brasil ha emitido su voto determinante sobre la condena del expresidente Jair Bolsonaro. En total, 5 jueces tienen que votar para decidir entonces sobre la evolución o la condena al exmandatario. Y ya hay 3 magistrados entonces que 2 que han votado a favor. Se suma el voto de la magistrada Antunes. Ya hay 3 votos con esta condena a Bolsonaro. Un voto del magistrado Fux, que ha pedido la nulidad, la absolución de este proceso. Ha votado en contra y por eso falta el último voto del definitorio, que será de otros de los magistrados. Pero hasta el momento entonces ya sabemos que Bolsonaro está condenado con las votaciones de estos 3 magistrados, Alexandre Moraes, Flávio Dino y la magistrada Antunes, votaron por la condena del exmandatario. Escuchamos. Neste caso, eu estou fazendo referência muito maior à Operação Punhal Verde Amarelo e ao Copa 2022, que é já neste caso, monitoramento por integrante das Forças Armadas do ministro Alexandre, com o objetivo de neutralizá-lo, e neutralizá-lo, não é, ministro? É preciso que se diga que não é uma coisa boa. Eu digo isto, e aí faço um parênteses rapidíssimo, que outro dia, entrando numa farmácia, uma senhora falou que Vossa Excelência era muito... Não sei qual a palavra que ele usou, mas não foi muito bacana, não. Não foi... Não, ele disse assim, só porque meu marido falou que queriam neutralizá-lo. Neutralização não é ruim. Como assim? Ela disse, porque uma amiga minha que fez neutralização ficou bem. Eu falei, não, a senhora está confundindo com harmonização. Harmonização, deixa-me explicar. Mas ela queria que eu fizesse também? Claro, ela achou que Vossa Excelência... Está difícil a vida. Ela achou que Vossa Excelência... Eu expliquei, eu falei, olha, a harmonização, do que me consta, é para a pessoa não ter problemas com as rugas do envelhecimento. E neutralização é para não ter problema de envelhecer. Vai embora antes. Resolve de vez. Resolve de vez, não fica fazendo isso. Enfim, para neutralizar Vossa Excelência, o emprego de arma de fogo, os atos de 8 de janeiro, aqui agora repassados na parte de Vossa Excelência, tudo isso mostra cabalmente, como afirmado pelo Procurador-Geral da República, ações de grupo, violência em potencial ou violência grave, ameaças graves, coações de toda natureza praticadas, portanto, cumprindo-se rigorosamente todas as exigências legais. Por tudo isso, eu estou considerando que foi também dito aqui, apenas para lembrar, que haveria atos preparatórios, mas que não se começou a execução. Atos tidos como preparatório não podem ser considerados como dados isolados sem nenhum efeito quando a conduta adotada já é o início mesmo do que se pretende. E esta violência era para criar este clima descrito pelos historiadores principalmente, e se fosse possível dar suporte a essa conclusão, seria preciso realmente se voltar para recolocar a sucessão de condutas narradas na denúncia e quanto nós estivemos próximas
mesmo de uma ruptura constitucional. Para mim, a prova da presença de conluio entre essas pessoas, conluio no sentido de uma organização que se integra com os objetivos, e disso há uma farta prova produzida, com a liderança do Jair Messias Bolsonaro. Esta prática de monitoramento, por exemplo, para essa neutralização que não foi desejada pelo ministro Alexandre, de autoridades do Poder Judiciário, de candidatos eleitos, a pressão para adesão às minutas que foram devidamente comprovadas, a própria minuta, que ainda que tenha sido feita e refeita, ela só demonstra que não era um dado momentâneo, um pensar momentâneo. Por tudo isso, eu considero que se caracteriza, em face do que foi comprovado nos autos, a prática desses crimes. Como também, e aí acho que não preciso passar muito tempo, a dizer dos crimes de dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado, porque as imagens foram suficientes para mostrar e tudo que nós passamos naquele período. E, na parte do meu voto, presidente, eu prometi a Vossa Excelência que seria 1 hora, mas eu vou passar, porque vai ficar tudo devidamente registrado, como eu disse, no voto alongado, e porque não altera muito a circunstância de não fazer a leitura integral e tão alongada do voto. Quanto a Mauro César Barbosa Cid, que chegou a dizer que foi um mero espectador, que, por exemplo, na live ele era, em algumas ocasiões, ele estava no ambiente, mas não estava presente, está comprovada a participação, aliás, é admitida em várias passagens da própria colaboração. Está comprovado como ele atuava, como ele participou, como ele atuou nas comunicações, como ele levou a efeito, recebia os documentos, repassava os documentos, garantia que se mantivesse o ânimo de todos os integrantes, ou os que poderiam participar, estava em sintonia permanente com os discursos, as estratégias adotadas pelos outros integrantes da organização criminosa, Jair Messias Bolsonaro, Augusto Heleno, no contexto do envolvimento na linha da própria organização criminosa, comprova-se a atuação dele na produção de prova que serviu de base a uma falsa investigação sobre as eleições. Portanto, tenho para mim que a participação efetiva do colaborador como um ator que também pratica os crimes, não ficou restrita nem ao ataque às urnas eletrônicas, que nessas aí há comprovação documentada, mas tenho para mim que o colaborador atuou, e não como mero espectador, mas atuou realmente praticando atos criminosos. A afirmação, portanto, não se sustenta diante do conjunto probatório. Eu estou fazendo a transcrição dos dados, as declarações que foram dadas nos diálogos extraídos, inclusive, do celular do réu colaborador, as comunicações com os kits pretos, e, diferente do alegado, portanto, no próprio interrogatório, nas alegações finais, houve um envolvimento, houve a interlocução com os manifestantes, era solicitada orientar ações. Isso tudo está devidamente revelado e comprovado, registros de entrada e saída em todas as ocasiões. Portanto, eu estou concluindo nessa parte sobre a atuação do Mauro César Barbosa Cid, com a descrição dos atos por ele praticados, ou dos comportamentos, ou a articulação, a participação de reuniões, o compartilhamento de informações, documentos, contratos, angariando recurso, inclusive, como foi pleiteado, solicitado a ele. En instantes vamos a retomar el contacto con Brasilia, con el Tribunal Supremo, en esta sentencia histórica. El exmandatario brasileño Jair Bolsonaro es condenado por el intento de golpe de Estado contra Lula da Silva, contra el presidente brasileño, después del pronunciamiento de la jueza Carmen Lucía Antúnez, a quien estamos escuchando ya los magistrados
alcanzaron la mayoría para condenar al exmandatario brasileño por haber planeado un golpe de Estado para mantenerse en el poder después de haber perdido las elecciones del 2022. En instantes volvemos con todos los detalles y con el minuto a minuto de la audiencia. E que ele atuou verdadeiramente como dos autores dos crimes praticados. A adequação da concessão dos benefícios, isso fica para a dosimetria.